Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Boni, educador financeiro, parceiro do BTG, e hoje a gente vai falar de ideias, insights que eu retirei a partir do aprendizado das leituras do Benjamin Graham. Na verdade, a pronúncia é Benjamin Graham, né? Mas aqui no Brasil muita gente se habituou a usar o Graham, e aí não vou fugir a essa regra aí, beleza? Então vamos em frente. Algumas coisas que me chamam muita atenção no trabalho e nas publicações de Graham é o seguinte: a primeira coisa que eu achei sensacional foi quando ele fez uma distinção entre o que seria um investidor defensivo e um investidor empreendedor. Por que ele faz essa distinção e o que é essa distinção? Ele classifica os investidores de acordo com a forma como os investidores querem se relacionar com o investimento em ações. Isso é muito legal porque demonstra que não existe uma verdade absoluta na hora do investimento, como a gente já sabe, a gente está sempre produzindo conteúdo, né, falando sobre isso. Mas que muito mais importante do que a própria escolha em si é o comportamento do investidor. Então, ter uma abordagem de investimento adequada com aquilo que é o seu comportamento pode fazer grande diferença no nível de tranquilidade que você vai ter na hora de investir. Então, basicamente, ele divide esses dois grupos, ele chama o investidor defensivo, aquele investidor que quer investir no mercado de ações, quer acompanhar as oportunidades do mercado de ações ao longo do tempo, mas ele não quer se dedicar diariamente, ficar analisando muita coisa em termos de balanços, encontrar oportunidades de ouro ali na carteira de ações, nas oportunidades de ações. Ele quer ter uma boa carteira em boas empresas, empresas lucrativas, sólidas, né? E para isso ele vai ter uma determinada maneira de abordar e escolher e tomar sua decisão na hora de investir em ações. Já o investidor empreendedor é aquele que quer se dedicar minuciosamente ao mercado de ações, analisar as empresas num grau de profundidade muito maior para tentar encontrar grandes oportunidades aí que possam fazer grandes diferenças em termos de retorno sobre o investimento. Por aí você já começa a perceber que o investidor defensivo é aquele que não vai se dedicar em tempo tão intensamente quanto o investidor empreendedor. E que, por outro lado, o investidor empreendedor vai se dedicar mais e espera-se que ele obtenha retornos superiores ao longo do tempo. Mas o próprio Graham diz, né, nas publicações dele, que não há a garantia de que isso aconteça. E ele, inclusive, fala o seguinte: olha, na minha visão, o investidor tem que avaliar se ele vai ser um investidor empreendedor, porque ele vai gastar muito mais tempo, né? Então, dependendo, ele teria que justificar isso realmente tendo uma rentabilidade um pouco a mais do que a média do mercado, do que o rendimento de um índice de referência, por exemplo. E quanto a mais? Né? No livro dele, O Investidor Inteligente, ele sugere algo em torno de 5% ao ano acima do índice, o que é uma rentabilidade, convenhamos, bem arrojada para você manter em longo prazo. Mas eu acho que essa distinção, ela traz para a gente mais um ensinamento disso, de que diferentes maneiras de se relacionar com o mercado de ações pode trazer diferentes comportamentos e diferentes abordagens. Uma coisa que ele traz também, do ponto de vista do investidor defensivo, seria o seguinte: olha, se eu sou um investidor defensivo e não tenho tempo e nem quero ficar me dedicando profundamente ao estudo das ações, o que eu faria? Ele propõe um checklist. Então ele coloca um checklist com algumas variáveis que o investidor defensivo poderia considerar. Então, por exemplo, eu só invisto em empresas que tenham um valor de mercado de pelo menos não sei quantos bilhões, eu só invisto em empresas que tenham apresentado lucros sucessivos durante tanto tempo, eu só invisto em empresas que tenham um índice de liquidez corrente de pelo menos tal, empresas que têm uma relação preço-lucro tal. Então são fatores que ele estabelece, premissas, né, de indicadores que servem como filtro para que a partir daí o investidor defensivo possa encontrar uma lista de empresas possíveis dentro desses critérios de solidez, de tamanho e etc., que possam dar um investimento, um horizonte mais de longo prazo com menos preocupação. Agora, uma outra coisa que o Graham traz também nas reflexões que ele traz para a gente é a ideia da estratégia do Dollar Cost Average. O que é isso? É o custo médio em dólar. Então, basicamente, ele pensa o seguinte, né, e a proposição dele é essa. Se eu sou um investidor e eu tenho um determinado montante financeiro que eu vou investir periodicamente, digamos, todo mês, né, que eu reservo um determinado valor da minha renda, eu economizo o meu orçamento e vou sempre fazer aportes no mercado de ações, então eu não deveria me preocupar tanto com as oscilações de preço. Por quê? Porque se eu defino um valor, digamos, sei lá,
mil reais ou 5 mil reais, por exemplo, sei lá, vai de acordo com a capacidade de cada um poupar, né? Então, toda vez eu compro aquelas ações, significa que quando aquelas ações estiverem mais baixas, né, o preço delas estiver mais baixo, elas estiverem passando por uma desvalorização no mercado, eu vou comprar mais quantidade, porque elas estarão com preços unitários menores. E, na medida que elas estejam mais caras, ou seja, que elas estejam mais valorizadas, na verdade, eu vou comprar quantidades menores. Então isso já seria meio que uma defesa natural, intuitiva, né, sem gastar muito tempo, para que o investidor pudesse sempre se manter posicionado no mercado em montantes, na verdade, em quantidade dos ativos, respeitando o próprio movimento. Então, em tese, se uma ação se valoriza demais, você compra menos quantidade. Se ela está muito abaixo, com um preço muito abaixo, você vai comprar uma quantidade maior. Então, só usando o custo médio em dólar, você poderia manter uma conduta de sempre acumular de maneira frequente e não se preocupar tanto com as variações de preço. E outro insight muito valioso que eu consigo extrair dos ensinamentos de Graham é a ideia do balanceamento dinâmico, né? Na verdade do rebalanceamento, que é aquela ideia de você ter, de repente, a sua carteira em proporções pré-definidas, digamos. A minha carteira de investimentos vai ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E, de acordo com os movimentos do mercado, de tempos em tempos, por exemplo, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, eu vou fazer um rebalanceamento, ou seja, eu sei que durante o ano o mercado foi acontecendo, de repente a bolsa subiu muito ou caiu muito, então a proporção de 50-50 vai se modificar. E aí, quando chega no final de um determinado período que eu estabeleço, eu refaço o balanceamento, porque assim eu sempre vou estar adquirindo ações após um período de desvalorização, né? E vendendo-me, desfazendo um pouco das ações após um período de valorização. Seria uma maneira dinâmica e meio automatizada de você acompanhar o mercado, né? Se sentir acompanhando o mercado, sem, no entanto, perder muito tempo e colocando a estratégia em piloto automático. É lógico que muitos investidores podem pensar, mas isso pode gerar muito custo, eu vou comprar e vender toda hora. Não, se você é um investidor que faz aportes frequentes, você não precisa ficar trocando de posição, você vai calibrando essa diferença nos aportes e evita custos desnecessários. Então eu acho que esses são os principais ensinamentos que eu trago para mim do Benjamin Graham. Tem mais um monte, né? Mais um monte que a gente pode compartilhar. E a dica de livro que eu dou dele é O Investidor Inteligente, que é, sem dúvida, o grande clássico dos investimentos em ações no mundo. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.